Oi, meu nome é Julia Bocaletti e hoje a gente vai falar de cinema. E hoje eu vou falar sobre uma série que saiu recentemente na Netflix, que chama Shadow and Bone. Em português ficou aí Sombra e Ossos, que é uma série de fantasia, é um gênero que eu gosto muito. Então eu vou comentar um pouco a série, vou falar um pouco desse gênero, falar de outras séries que eu gosto, que essa série me remeteu também, e algumas características aí, algumas que a gente vê mais ou menos dentro da série. Então vamos lá. Bom, essa série é baseada numa série de livros, na verdade, de uma escritora israelense chamada Leigh Bardugo. E aí tem uma trilogia Grisha e tem uma outra série de livros, eu não sei se é um ou são mais, sobre os corvos. E a série junta um pouco essas duas narrativas. Eu não li os livros, mas eu dei uma pesquisada, assim, nas opiniões gerais de quem já era fã da série. E eu vi bastante gente que achou, sim, que a adaptação foi bem fiel ao que era no livro. Houveram mudanças, mas em geral eu sinto que quem gostava dos livros gostou das mudanças e achou elas positivas. Na série, você vai acompanhar a personagem da Lina Starkov, que é uma cartógrafa, nesse outro mundo, assim, nesse outro universo que é distinto do nosso, em que existem algumas pessoas que têm habilidades de dobrar elementos, assim, dobrar no sentido manipular, têm poderes. Me lembrou essa coisa de usar a palavra da dobra e ter ali um cara que dobra o fogo e dobra o ar. Me lembrou um pouco o Avatar. E eu tô falando, enfim, do desenho Avatar, que eu acho maravilhoso. Algumas diferenças, tem os dobradores de sangue, que até rola no Avatar também, mas é um pouco diferente. E tem os dobradores das sombras, por exemplo. E eu acho que aí a gente entra num ponto que é importante pro desenrolar da história, que é o seguinte. Tem lá esse outro mundo com seus países, e um dobrador de sombra usou seu poder de uma maneira lá meio bizarra e liberou um paredão de sombra que dividiu dois territórios. E aí nesse paredão de sombra tem vários monstros e as pessoas ficam impossibilitadas de ir de um território para outro por causa desse paredão, que quando elas atravessam, em geral, elas morrem. E aí o que acontece? O povo fica querendo atravessar, porque tinha família do outro lado, tem negócios, tem várias questões. Então toda a população vive na esperança de que nasça um dobrador de luz, uma pessoa que dobre a luz e que possa combater aí essas dobras das sombras. E aí, ao longo da história, a gente vai acompanhar o que acontece com a Alina, com essa revelação. Ela tem ali um melhor amigo, a gente tem aí um quase triângulo amoroso, tem algumas questões aí também normais, né, de séries, clichês que aumentam aí esse drama. E a gente também tem uma trama paralela principal, que é a trama dos corvos, que são aí três personagens que são meio que malandros, assim, que estão tentando sequestrar a Lina para ganhar um dinheiro. Eu acho uma trama interessante também. A gente tem ali um personagem que é Jasper, eu acho, Jasper, enfim, que ele vai ser aí o nosso alívio cômico, então tem coisas interessantes aí. A série, no geral, assim, eu vou dizer, não é a série da minha vida, não é uma série que me arrebatou, minha série favorita, mas eu achei uma série divertida de acompanhar, achei uma série interessante. Ela é bem rápida, assim, os acontecimentos são bem um em cima do outro. Eu acho que a série, em relação ao roteiro mesmo, poderia ter se alongado um pouco mais em alguns conflitos. Eu sinto que algumas coisas ficaram um pouco corridas, né, batidas para seguir, fechar em 8 episódios, e que não tinha necessidade, podia ser uma série de 12 episódios, com alguns desenrolares, assim, com um pouco mais de tempo para você se ambientar, principalmente no primeiro e no segundo episódio. Eu acho que acontece muita coisa, você se ambienta pouco na história, mas, enfim, a história é interessante, eu acho que tem coisas legais, a atuação eu achei ok, assim, nada que foi muito marcante, mas também nada que, enfim, me causou uma repulsa à série. A proposta de direção de arte eu achei bem interessante também, eu gosto dos figurinos, mas eu preciso conversar aqui com vocês o lookzinho do General Kirigan, né? Que assim, Príncipe Caspian, eu gosto muito de você, é um ator muito legal. Porém, essa caracterização aqui foi cópia e cola do Jon Snow. Sabe aquela coisa que o amigo te empresta o trabalho e fala assim, só não copia igual? É isso aqui, entendeu? E copiou igual. O colega copiou igual. A direção de arte que me desculpe, mas podia ter melhorado e inovado um pouco mais nesse look. Mas eu gosto dos figurinos ali, dos dobradores, dos grishas, né? Esse é o nome da galera que tem poderes. Eu gosto também das dinâmicas políticas que são colocadas na série. A série, por essa questão de território, vai abordar várias questões políticas, aborda muito questões raciais. A gente tem aí diferentes grupos étnicos, então rolam questões de preconceito. A gente tem também
uma questão aí de hierarquia, de Grishas e de quem não é Grisha, ou seja, quem tem poderes e quem não tem poderes. A gente tá num lugar que é uma monarquia, que também sempre tem seus problemas. Então eu gosto também dessas questões que são colocadas na série. Os diálogos, eu acho que alguns poderiam ser um pouco melhores, mas eles guiam bem a narrativa também. E um ponto que eu vou aplaudir aqui a série, nessas eras de CGI, que quando eu soube, né, quando eles primeiro mencionam que existem monstros na dobra, lá no Fold, que é esse paredão, eu fiquei meio apreensiva, porque às vezes um CGI muito ruim, ele tem a capacidade de te desconectar daquela história, né? Fica uma coisa meio ridícula. E até que não, eu comprei bem os monstros que eles apresentam ali. É ok, é um design diferente, eles são realmente ali uma coisa bem monstruosa mesmo e tá ok. Foi de boa. Então, pra mim, essas são as minhas básicas considerações em relação à série. Me divertiu, me entreteve, é bem curtinha. Imagino que vai ter uma segunda temporada, ela tava ali no Top Brasil dessas semanas. Se você tá curtindo o vídeo, já deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal. É um gênero que eu gosto muito e que eu acho que, enfim, faz muito sucesso normalmente. A gente sempre tem aí algumas obras de fantasia, muitas delas que vêm de adaptações literárias, eu sinto, conquistando o público. Você teve aí Game of Thrones, que foi um sucesso, mas no cinema também, Senhor dos Anéis, que é magnífico. A gente tem todos os filmes do Harry Potter, que também eu acho a adaptação incrível. Percy Jackson, acho que os fãs até hoje esperam uma adaptação decente da série. Tem boatos que vai vir uma aí, vamos ver se realmente vai atender ao padrão dos leitores dos livros. Eu recentemente também vou comentar aqui, vou indicar séries que eu tenho assistido, que eu gostei desse gênero. His Dark Materials é uma delas, que é uma série aí que tá na HBO e que é uma adaptação da trilogia da Bússola de Ouro, que teve um filme já que eu assistia e eu amava muito quando eu era criança, então quando eu vi que fizeram a série, eu fiquei muito feliz, quis assistir, eu amei a primeira temporada. A segunda eu tô assistindo ainda, ela ainda tá me conquistando um pouco, tem algumas questões que eu não amei tanto da segunda quanto da primeira, mas tem o Lin-Manuel Miranda, que é um ator que eu amo também e que está na série. Então, enfim, é uma série que no geral eu recomendo, se você gosta desse gênero. E outra série também é Belas Maldições, que é uma adaptação de um livro do Neil Gaiman. Esse é um livro que eu li, eu amo o livro e eu acho que a série foi uma adaptação maravilhosa também, tem atores incríveis. E a Prime também tá com uma outra série que chama Carnival Row, que também despertou minha atenção e tá na minha lista aí pra eu assistir. E possivelmente comento com vocês lá no meu Instagram. Mas o que eu queria falar, assim, o que tem nesse gênero, né, que cativa tanto a gente? Eu fiz um vídeo aqui explicando por que a gente gosta de filmes de terror. Se você não assistiu, vai lá ver, vou deixar o card aqui. Mas eu queria falar aqui um pouco então desse gênero, que é o gênero da fantasia, algumas características comuns a grande parte dos filmes e séries e livros que abordam esses universos mágicos. Então vamos lá, começando justamente pela criação de um sistema de magia. A maior parte das obras de fantasia vão ter aí a presença de magia, né? De poderes e coisas que permeiam a nossa imaginação e que não existem aqui na nossa realidade e que vão estar presentes nesses universos criados. E para isso você precisa criar um sistema de magia, que é quais são as regras que essas magias vão obedecer nesse universo dessa obra. Um sistema bem construído, eu acho que pauta muito de uma obra de sucesso, assim. Eu acho que quanto melhor você consegue fazer com que o público compreenda como essas coisas funcionam, quais são os limites, como a magia é recebida pela sociedade na qual ela está inserida também, se é bem aceita, se não é, se todo mundo tem acesso, se é um grupo seleto. São questões aí que vão ser construídas nesse sistema que vai ser apresentado ao espectador. Dentro da fantasia você também pode ter criaturas fantásticas, né? Você pode ter um universo em que não tem necessariamente essa coisa de fazer mágica, mas que existam criaturas fantásticas que também correspondem a esse sistema e que também vão ter suas regras próprias. A gente tem, por exemplo, Game of Thrones, né? Que não tem magias propriamente ditas, mas você tem lá dragões, então também corresponde a esse gênero. E aí, para além do sistema, você vai ter um mundo que é criado, porque na maior parte dos filmes de fantasia, você vai ter um novo mundo a ser apresentado, já que o nosso mundo não é um mundo fantástico, é um mundo comum. Então, como você vai construir esse mundo é muito importante
pro filme ou série. Eu acho que o Tolkien é o mestre da criação de mundo, né? Na complexidade, nos detalhes que ele conseguiu criar o mundo ali do Senhor dos Anéis, e acaba sendo muitas vezes um desafio justamente para a adaptação cinematográfica. Porque quando você está lendo uma obra de fantasia e você tem um mundo ali fantástico, é muito mais fácil da sua imaginação comprar aquelas ideias, porque você que está visualizando da sua maneira. Mas quando isso é apresentado visualmente para você, né, numa obra cinematográfica, isso também tem que ser muito bem reproduzido para que fique uma coisa crível, né, e uma coisa interessante também para o espectador. Porque você perde um pouco da capacidade de imaginação, mas ao mesmo tempo você ganha toda uma possibilidade de encantamento com um visual que vai ser te apresentado. E normalmente esse universo vai se balancear aí entre o ficcional e a realidade. Porque quanto mais ficcional ele for, quanto mais diferente do que a gente conhece ele for, mais único vai ser aquele universo e aquela obra, e mais chance ela vai ter de conquistar o público. Mas, ao mesmo tempo, se ela for muito distante da realidade, pode ser difícil para o espectador assimilar aquele universo. Então, a maior parte dos filmes de fantasia se baseiam em questões, em ambientes que existem no nosso mundo real também, para que a gente consiga entender melhor e embarcar melhor nessa história. E esse mundo, que eu acho interessante também, é que nem sempre ele precisa ser 100% apresentado para você. Eu acho muito importante que o autor tenha 100% noção de como esse mundo funciona, e quando ele tem, mesmo que esse mundo não seja todo explicado para o espectador, você consegue embarcar no que ele é apresentado e comprar bem aquilo que você consegue ter noção, porque é bem construído, mesmo que você ainda não saiba tudo do mundo e que isso vá se desenvolvendo aos poucos na narrativa. Eu acho que isso é uma coisa que acontece um pouco em Sombriossos também. Nessa primeira temporada, pelo menos, não deu para entender tudo ainda, como funciona toda a questão territorial, todas essas dinâmicas, mas eu acho que, enfim, tudo bem, assim, dá para comprar bem a história, dá para acompanhar o enredo sem saber todos esses fatos. É necessário também, para uma boa obra de fantasia, personagens bem desenvolvidos, né? Personagens complexos. Eu acho que muitas vezes as obras acabam caindo nos clichês, mas realmente um personagem muito unidimensional, ele vai acabar não conseguindo guiar o espectador de fato para dentro daquele novo mundo. Então, quanto mais questões esse personagem tiver que você conseguir se relacionar, melhor vai ser aquela obra e a sua experiência assistindo. Existem clichês, né, aí da fantasia. Você tem normalmente um protagonista que está numa classe mais baixa dessa sociedade e que é um escolhido. Então a gente consegue perceber isso, vamos listar aqui, né? Harry Potter, o próprio Sombra e Ossos. Então, assim, são coisas que são comuns a esse gênero. Muitas vezes você vai ter aí um mestre mais velho, né? Que vai guiar o protagonista. Isso a gente tem no Senhor dos Anéis, a gente tem no Harry Potter, a gente tem no Sombra e Ossos de novo. Então, são alguns clichês aí que a gente já conhece desse gênero, mas não é porque é clichê que é ruim, eles podem fazer parte dessa construção, é só você conseguir dar a eles características únicas e novas. O protagonista, em geral, nos filmes de fantasia, ele vai ter um ideal muito forte pelo qual ele vai lutar. E isso vai fazer com que você sinta vontade de acompanhar ele de fato. Se ele tiver conflitos internos, isso gera uma verossemelhança maior com a humanidade que existe, né, na gente, nos personagens no geral. E ele normalmente vai estar em desacordo com o mundo que ele vive. Que aí a gente vai entrar num outro ponto dos filmes de fantasia, que são as hierarquias de poder. Normalmente, nesses filmes e nesses universos criados, existem aí situações de injustiça, de abuso de poder. Os filmes de fantasia costumam apresentar organizações da sociedade que muitas vezes têm hierarquias muito definidas, muitas vezes são injustas. Seja entre criaturas mágicas, seja por ter magia ou não, seja por uma monarquia que reine nesse universo, uma ditadura. Mas o que isso faz? Tem muita gente que acha, né, que os filmes de fantasia são uma forma de escapismo, né, da gente escapar da nossa realidade. Mas, ao mesmo tempo, eles também são uma ferramenta para que a gente veja a nossa sociedade com outros olhos. Porque, justamente por ele ter essas hierarquias de poder, essas questões que são presentes na nossa sociedade, de injustiças sociais, de preconceitos, enfim, a gente enxergar isso dentro de um outro contexto, né? Como se você estivesse vendo uma coisa completamente diferente do seu mundo, mas em que essas situações também se dão, ajudam a gente a enxergar elas melhor, porque a gente está deslocando o nosso olhar do nosso mundo
e isso às vezes ajuda justamente com que a gente enxergue melhor o nosso mundo. Então também acho interessante quando esses filmes e essas séries conseguem trazer problemas reais, né, da nossa sociedade que o seu protagonista vai lutar contra. Isso gera também no público, querendo ou não, uma sensação de esperança em relação ao nosso mundo. Quando você vê ali aquele protagonista conseguindo lutar contra as injustiças, tirar lá um tirano do poder, ou, enfim, superar esses obstáculos, dá um senso de que a gente pode mudar o nosso mundo, de que é possível ultrapassar esses problemas e uma esperança de um mundo melhor. Eu acho que acaba sendo isso, assim. É muito comum nos filmes de fantasia também a gente ter uma dicotomia entre bom e mal muito marcadas, mas eu acho que justamente quando você consegue quebrar isso, quando você consegue... Eu falei um pouco disso nos filmes de terror, se aplica aos filmes de fantasia, eu acho que se aplica sempre. Quando você consegue quebrar essa figura do vilão como só mal, quando você consegue ter ali também uma identificação com o vilão, quando você consegue entender as motivações dele, eu acho que isso dá mais dimensão às séries de fantasia também. E eu acho que no Sombriossos isso podia ser mais explorado. Você inicialmente tem uma identificação com o vilão, mas eu acho que depois ele acaba ficando mal, tipo, muito preto no branco. E eu acho que isso podia ter mais camadas, assim. Eu acho que ele podia ser mais... Eu acho que as motivações dele podiam ser mais relacionáveis, assim. Elas acabam ficando só num lugar de ganância, ganância, ganância. E que, enfim, é interessante, não vou dizer que não existe, mas eu acho que podia ser mais complexo. A gente muitas vezes também tem na fantasia aí o romance proibido. Eu acho que é porque romance proibido, gente, no cinema todo mundo gosta de ver ali um romance, né, primeiro, que vai ter em quase todo lugar, mas se ele é proibido, dá aí um drama a mais também. E no Sombriossos a gente tem uma trama paralela de romance proibido também, que eu acho bastante interessante. Ela fica ainda um pouco deslocada da narrativa principal, mas eu acho que ela vai se juntar mais a isso aí na segunda temporada. A série termina com esse link aí para essa possibilidade. E uma outra característica muito comum dentro da fantasia é um glossário próprio, né? A gente tem aí a criação de palavras únicas a esse universo, porque já que é para criar um mundo, vamos criar umas palavras do mundo novo também, que dá essa sensação de que você está realmente num lugar diferente, que você está realmente num universo, né? Numa sociedade completamente diferente da sua. A gente tem no Sombriosso ali as coisas do Grisha, né? Você tem os territórios, que são territórios com nomes diferentes, e eu acho que isso também acrescenta aí a um entendimento maior desse universo que está sendo apresentado para o público. E é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem também. Caso vocês já tenham visto Sombriossos, me conta aí o que vocês acharam. E se você ainda não viu, me diz aí também se você ficou com vontade de assistir. Pode me indicar mais outras séries aí nesse gênero, porque eu amo. Então é isso, um beijo e até semana que vem. Corta!